Sabe uma teoria que eu tenho? Hoje muita gente está usando o suco, fazendo amor com suco, porque tem muito influencer aí, muito cara famoso também que tá usando, né, para fins estéticos, e o cara não treina nada, não disputa nada, nunca entrou em nenhum campeonato, não tem intenção de fazer isso, né? O cara só quer ficar shapeadão, né? E isso estimula várias outras pessoas. Instagram é um problema. Porque a pessoa, ela quer estar sempre bem. Então vamos pegar aqui como é que funcionava o fisiculturismo até pouco tempo atrás. O cara tinha uma data marcada para subir no palco. Durante o ano ele tem a fase que ele fica gordo, roliço, ganha peso. E depois ele faz a dieta para secar e ele tem que estar pronto no dia da competição. Sobe no palco, compete, acabou. E era temporadas, né? Então você tinha a temporada de campeonatos. Hoje em dia você tem campeonato o ano inteiro. Então antes era assim, ó, começava... Você ia ter primeiro o estreantes, daí o estadual, daí o brasileiro, daí o sul-americano, mundial, acabou. Só ano que vem agora. Então o cara tinha aquele período para ele fazer o off dele, ganhar peso, ganhar músculo, para depois recomeçar a dieta. Então todo mundo tinha um calendário. Lá na Rússia, eu fui para a Rússia recentemente, que me chamaram para dar um curso lá. Eles seguem esse calendáriozinho certinho. Então todo mundo fala, ó, quando é que você vai competir? Ah, na primavera, que é quando começam os campeonatos. Sim. Então eles têm o calendáriozinho certinho. Mas hoje em dia, com o Instagram e com a questão de patrocínio, o cara tem que vender o ano inteiro. Então ele tem que estar no shape o ano inteiro. Ele sente essa pressão. Ele não aceita mais ficar roliço, perder definição. E aí a gente começa a ver morte muito precoce. Por conta disso? Por conta disso. Então, assim, esse ano já morreu aí um moleque de 20 e poucos anos nos Estados Unidos, que ele estava sempre fibrado. Porque para estar sempre fibrado, então, geralmente o cara usa uma medicação para tirar a retenção, pode usar diurético, pode usar o hormônio da tireoide, usar termogênicos em quantidade abusiva. Então o cara faz todo uma polifarmácia, ele mistura um monte de coisa para ele ficar super definido o ano inteiro. E o maior problema vem da parte cardiovascular. Porque todos esses medicamentos contribuem para um cenário ruim. O esteroide vai estimular o teu corpo a produzir mais sangue. Então você fica com o sangue mais viscoso. Aí o termogênico, ele vai fazer uma vasoconstrição. Então ele vai aumentar a pressão. E o próprio esteroide aumentou a pressão porque o sangue ficou mais viscoso. E o termogênico ainda aperta a veia, contrai ela, aumentando mais ainda a pressão. Aí o remédio que o cara toma para tirar a retenção, para zerar estradiol, vai causar uma rigidez da artéria. Ela vai ficar dura. Ela vai deixar de ser elástica e fica dura, igual deixar a mangueira no sol. E aí para ela romper e você ter um aneurisma é muito mais fácil. E aí o cara mistura ainda álcool, droga de festa, cheira cocaína. É um suicídio isso aí. Aí você pega um cara com... Hoje em dia, né, a gente tem um grupo de cardiologista no Brasil que se especializou em usuário de esteroide, para analisar a função cardíaca do usuário de esteroide. E aí você pega jovens aí de 30 anos que tem uma idade do sistema vascular, das artérias dele, compatível com um idoso de 70 anos. Mas tem como esse cara tomar o hormônio certo, na quantidade certa e evitar tudo isso aí? Eu não vou dizer evitar, mas reduzir o dano. Reduzir o dano. O uso suprafisiológico sempre tem risco e ele nunca vai ser ileso. Tem pessoas que têm uma genética pior, que vão ter mais colateral. É só você pensar. Não tem gente que não usa o suco e tem infarto e tem problema, doença cardiovascular? Sim. Esse cara usando vai estar muito mais predisposto. Né? Vai acontecer muito mais fácil. Quantos por cento você poderia chutar assim que redução de danos? Ah, bastante. Porque o pessoal 70%? É porque assim, vamos começar do primeiro ponto. A escolha da dose. A maioria das pessoas usam muito mais do que elas precisariam. O que é ruim também pro resultado, né? É um excesso, né? É um excesso. Então você olha para um atleta que tá cheio de espinha, só tá sobrando hormônio aí. Não tá no músculo, tá na pele esse hormônio. Entendeu?
Então, e é muito mais comum você ver esse tipo de problema, né? Uma pele ruim em campeonato amador do que profissional. Profissional você não vê espinha nenhuma. E é individual isso daí, a quantidade que o Com atleta certeza. deve tomar? Com certeza. Como que você mede a quantidade que o cara tem que tomar? Testando. Então você tem que começar São testes. Você titula, né? O que é titular? Você aumenta muito aos poucos. Gradativamente. E você só aumenta quando para de ter resultado. Você não vai aumentando indefinidamente. Não. O cara começou lá, vamos chutar, 100 miligramas por semana. Ele vai, enquanto ele estiver ganhando músculo com aquela dose, ele fica. Essa é uma dose baixa, 100 miligramas por 100 semana. miligramas por semana é exatamente uma TRT. Reposição de testosterona. Sim. Então, só do cara fazer a TRT, como o hormônio injetável ele é um éster, você fica a semana toda no topo da referência. A nossa produção natural não é assim. Você tem um pulso no fim da noite antes de acordar, ao longo do dia cai. Então, só do cara trocar o pulso natural por estar sempre alta, já faz diferença. Então, começou lá, fez a TRT. Para a maioria das pessoas, isso aí é o suficiente para ele ter o shape que ele quer. Só que a pessoa, na verdade, ela tenta compensar uma dieta ruim, um treino fofo, usando mais hormônio. Mais hormônio. Usa 100 miligramas de uma vez ou ela vai... Depende do éster. Pode ser uma vez. Cara, mas pode ser uma vez a cada 15 dias, 200. Que a TRT basicamente é feita assim, a Deposteron a cada 15 dias. Então, às vezes, nem precisa ser toda semana. Eu tava vendo, não sei, agora quero ver um pouco contra o que você falou, que, por exemplo, os problemas de morte, eles não são associados totalmente ao suco. Por exemplo, é mais comum ter acontecido por um diurético, por exemplo, que a pessoa faz e... É que assim, se a pessoa viver tempo suficiente, ela vai morrer do coração. Ah, tá. Se ela fizer outro tipo de cagada, ela morre antes. Então, assim, as drogas mais mortais são justamente diurético, insulina, que pode matar na primeira dose, né? O cara toma insulina e não comeu carboidrato suficiente, ele vai entrar em hipoglicemia, em coma e morre. Então, é comum esse tipo de morte por ignorância. A pessoa não sabe o que ela está tomando. Né? Ou até por falsificação. Então, aqui no Brasil, né? Nossa. Os caras vendem caneta de insulina dizendo que é GH. Nossa. A pessoa toma insulina achando que é GH. Não vai se alimentar. Não se alimenta, porque justamente o GH, quando o pessoal toma, geralmente vai fazer um cardio em jejum depois. Aí o cara tomou insulina, ele apaga. Morre.